Uma boa noite, pessoal. Estou de volta por aqui para a gente comentar um pouco mais sobre esse caso da pastora Helena Raquel, trazer algumas informações e notícias para vocês do meio do gospel. A verdade é que o meio gospel tem entrado em ebulição, principalmente após a repercussão dessa pregação da pastora Helena Raquel e também após a música, da Elaine Martins, a Denuncie. Isso aí tem dividido opiniões dentro da igreja e não demoraria muito depois da repercussão positiva barra negativa das falas da Helena Raquel, não demoraria muito para alguns pastores começarem a se levantar deixando as suas opiniões. Se são contra ou a favor, enfim, opinando de diversas formas. E um desses pastores foi Silas Malafaia. Vou trazer aqui nesse vídeo o vídeo dele, falando sobre essa situação, deixando uma reflexão e também expondo ali um pouco do que ele pensa sobre essa situação aí que a Helena Raquel falou. Claro que eu também vou reagir e opinar com vocês aqui. Vamos trazer também o Osiel, o pastor Osiel Gomes, que disse categoricamente que a igreja está sendo destruída por causa da política. Ele fez um pronunciamento que está abalando bastante aí também. E eu concordo um pouco com ele, mas vocês vão ver no decorrer do vídeo o que eu penso sobre as falas dele. Beleza? Então a gente vai fazer isso. O que eu peço para você é deixa seu like, se inscreva no canal para a gente alcançar a nossa meta aqui. E também, dê aquela moral que compartilhando esse vídeo se você quiser ajudar o nosso canal a chegar para mais pessoas. Vamos lá, vamos começar por essa situação aí. Vocês bem sabem que a Helena Raquel, ela gerou bastante repercussão, principalmente nos últimos tempos aí, com essa pregação dela envolvendo a situação de escancarar abusos dentro da igreja. Coisas pesadas dentro da igreja que às vezes são encobertas por líderes religiosos. Essas falas gerariam repercussão, acabaram atraindo uma visão ainda mais negativa de quem está fora da igreja para dentro da igreja. A mídia tradicional, que adora destruir a igreja e dizer que a igreja é de tudo ruim, voltou seus canhões para a igreja por conta dessas falas dela, mas ainda assim não deixa de ser importante ela falar sobre um tema sensível para furar essa bolha que ainda existe. Tirar esse tabu também que ainda existe dentro da igreja de você ser mulher e não se opor a algumas coisas que acontecem. Então, o Silas Malafaia meio que não gostou. E aí o Silas Malafaia veio a público e fez esse vídeo aqui que eu vou colocar na tela para vocês, para a gente reagir junto. E depois, claro, eu vou colocar as falas da Helena Raquel para vocês também. Então vamos lá. Deixa eu só deixar na agulha aqui, tá? Não vai ter corte, não vai ter nada, vai ser do meu jeito aqui mesmo. E aí a gente vai colocar aqui o que ele falou primeiro e depois, claro, a gente vai para a situação da fala aí da Helena Raquel, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. Povo abençoado do Brasil, nada como um dia após o outro. Eu vou colocar aqui um pedacinho de um vídeo, reunião que eu fiz no dia 9 de março de 2026. Tem mais de 1000 obreiros como testemunha, dando um alerta a pastores sobre questão de pedofilia ou questão de violência contra a mulher na igreja. Preste atenção que eu vou falar, é bem rapidinho, e depois eu quero fazer um comentário muito importante sobre essas questões. Vamos lá. Esse negócio isso não é fácil não, isso é sério. Senhores pastores, há um olho grande na igreja. Então, os senhores não brinquem com negócio de pedofilia, de violência contra a criança, violência contra a mulher. Não tem negócio. Não, chegar aqui, meu marido foi pego abusando do meu filho de 3 anos. Ele vai ser excluído, a senhora vai lá na delegacia. Não tenta botar pano quente nisso aí, não. Então, chegou, não, porque o que eu faço, pastor? Denuncia ele. É membro daqui, está excluído.
não tem conversa, irmão. Vou segurar o quê? O que é que eu vou segurar? Ah, o marido está espancando a mulher. O que é que eu faço? Vai na delegacia. É isso aí, minha gente. Que conversa fiada é essa de que nós na igreja evangélica estamos protegendo pedófilos ou homens que cometem violência contra as mulheres? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não aceito acusações genéricas contra a igreja e pastores de pesquisa de esquerdopatas e gente que nos odeia. Eu não aceito. Que conversa fiada é essa? Que pesquisa é essa? Dizer que na igreja evangélica a violência contra a mulher é maior do que lá fora. Mentira! Uma marca da igreja evangélica tem centenas e centenas de milhares de testemunhos disso que eu vou falar. Homens que chegam na igreja violentos, perversos, beberrões, vagabundos, que ao serem transformados pelo poder do evangelho, não é pelo pastor nem pela igreja não, passam a ser homens de bem, que cuidam da família, que tratam bem a esposa. Essa é a marca da igreja evangélica. Maus exemplos, gente má, tem tudo que é lugar. Pedofilia e espancamento de mulher, desde que o pecado entrou no mundo, o pecado está aí, está em tudo que é lugar. Jornalistas, artistas, membros do poder judiciário, legislativo, executivo, pastores, padres e vai por aí afora. Se tem algum pastor encobrindo pecado de pastor que é pedófilo ou que encobre violência, está errado. Se está cobrindo membros que cometem isso, está errado, tem que ser denunciado. Mas não venha para cá para generalizar. Eu aplaudo qualquer mensagem que combate o pecado. Tem o meu aplauso, e é isso aí, temos que combater o pecado. Agora, acusações genéricas, baseadas em dados suspeitos, eu não aceito. Nós temos a prova do que acontece na igreja. A igreja é um lugar que transforma pessoas. Essa é a marca, é a máxima da igreja. Agora, sabe qual é o jogo? É colocar um bloqueio, um preconceito na sociedade contra pastores e a igreja evangélica. Essa que é a verdade. A coisa é mais profunda do que vocês possam imaginar nesse jogo para nos denegrir. Eu quero deixar aqui, eu vou encerrar com uma palavra sensacional da pastora Marinês Coimbra. Olha o que essa mulher fala. No reino de Deus, confronto se faz às claras. Correção se faz com verdade. Justiça se faz com fatos. Insinuação não é coragem, é sombra. E sombra não combina com a luz do evangelho. Concorda em número, em gênero e em grau. Deus abençoe você, a sua família, guarde dos homens maus. Deus abençoe o Brasil. Enfim, ele deu aqui o pronunciamento dele. Não foi direcionado diretamente para Helena Raquel, mas baseado na repercussão das falas dela, né? Podemos dizer assim. E aqui ela falou aqui também, né? Uma parada aqui que eu acho muito interessante trazer para vocês, pra gente debater aqui nesse vídeo, ó. Porque se eu não tenho receio, medo de não ser mais convidada para pregar. Não tenho, tá bom? Esse medo realmente eu não tenho. E também não acredito que tenha esse risco, tá? Porque por causa de pessoas como vocês, que amam a palavra, e aqueles que ainda não conhecem a Bíblia, mas que amam ouvir o que é de verdade. Então, graças a Deus, acredite, nós somos a maioria. Nós somos a maioria. E outra coisa, Jesus falava, pregava de forma incisiva. Jesus pregava de forma direta e as multidões voltavam para ouvi-lo. A nossa alma, no fundo, anseia pela verdade. A nossa alma anseia pela verdade. Você que é mãe, pai, você fala assim pro seu filho quando ele está contando uma historinha. Você fala assim, fala a verdade. Porque eu prefiro que você fale a verdade. Se você falar a verdade, não é assim? O cônjuge, quando aperta outro cônjuge, fala a verdade. Na verdade, nós queremos a verdade. Por isso eu quero encorajar você, que é um jovem pregador, uma jovem pregadora, um moço, uma moça, uma mãe, um pai. Ó, vamos nos voltar para a verdade. Porque na verdade, é da verdade de Deus que nós precisamos. Enfim, ela disse aí as falas dela. Vou botar esse fone pra cá, pra gente, por exemplo, falar um pouco sobre isso aqui na tela mais aberta aqui. O que acontece? Sobre o Silas Malafaia, assim. A minha intenção não é ficar polemizando com esse canal, tá? Esse canal não tem esse objetivo.
nas falas da Helena Raquel, na minha visão, na minha opinião, e eu quero saber a sua, não há uma tentativa, por exemplo, de falar ou fazer insinuações. É claro que ela não pode chegar em cima de um púlpito de uma igreja e dizer o nome do algoz de uma pessoa que sofreu abuso. Senão ela pode, sinceramente, tomar um processo, pode gerar um escândalo ainda maior. Só que as falas dela são extremamente importantes. Porque você tem que ir nos Gideões pregar a verdade. Você tem que ir nos Gideões e ao invés de ficar lá gritando, pulando, rodando, passando pano, bajulando, você tem que ir falar a verdade. E eu comentei com a minha esposa quando surgiu essa polêmica, eu falei, cara, as portas não vão se fechar para ela. Não vão porque as pessoas, ela ainda tem relevância, ela tem relevância. Se fosse um qualquer falando ali, seria cancelado e acabou. O Silas Malafaia, ele precisa entender que não é uma generalização à igreja. E ele só está incomodado porque isso furou a bolha. Porque o pessoal da esquerda também tá entrando nessa pauta aí para poder fazer das suas, né? Que é acusar a igreja. Entendeu? Aí o Silas Malafaia tá revoltado. Eu entendo também quando ele fala ali, né? Eu entendo ali, deu um bug aqui, mas voltou. Quando ele fala ali no vídeo que a igreja transforma, eu acredito que sim. Tá? Mas transforma quem quer ser transformado. Só que há muitos casos desses abusos dentro da igreja. Muitos. Que são encobertos. São encobertos. Se pegar, por exemplo, aquele caso lá da Heloísa Rosa e o marido dela, o Grubert. Vocês viram aí o que aconteceu. Vocês viram a passação de pano. Vocês viram a omissão de alguns líderes aí que não falaram nada. Então, quando a Helena Raquel vem e fala o que ela falou ali, é baseado nisso. É porque há omissão. E onde há omissão, meu amigo, o pecado também vai reinar. Tá na Bíblia isso que eu tô falando aqui não, mas enfim. É uma máxima muito forte. Então, acho que fez certo ela. Acho que é a última vez que eu vou falar sobre isso aqui. Não vou mais prolongar esse assunto aqui. Acho que o Silas Malafaia ele precisa tomar um pouco mais de cuidado. Porque ninguém disse que ele não é rígido. Eu sei que ele é rígido. Eu já toquei. Minha esposa já cantou. Em filiais de igrejas da Advec. A gente sabe como é sério estar lá. A gente sabe como é sério o que é pergunta, os questionamentos antes de você subir no púlpito da Advec, ainda que não seja a sede. Eu já estive lá. A gente sabe que a igreja é séria. Agora, não precisa ficar se doendo também. A gente sabe que o Silas Malafaia gosta das coisas corretas dentro da igreja dele. A gente sabe disso. Não precisa ficar também revoltado também dessa forma. Porque gera um incômodo desnecessário. A igreja, uma hora, ela vai ser confrontada com diversas coisas que ela vai ter que tancar. Como dizem aí os jovens de hoje em dia, né? Vai ter que segurar a onda. Para segurar a onda é apoiando que se fale a verdade. Que se pregue a verdade independentemente e que se pregue a punição para esses abusadores. E, infelizmente, muitas vezes não é feito nada. Se você é um membro comum e passa por isso, principalmente se for mulher, fica por isso mesmo, tá? Se é um membro famoso, às vezes passa um pano. Pega o cara, manda o cara não sei pra onde, some com o cara. Eu sei disso porque eu vi isso de perto. Então, infelizmente, isso tem que ser falado, confrontando ou não a igreja. E ainda sobre esse assunto política, porque o Silas também está meio preocupado com a política, né? A gente precisa falar do Osiel Gomes, né? Que também fez aqui, falou uma coisa muito importante, que é essa questão
da política dentro da igreja, que mesmo que necessária, é meio mascarada por algumas coisas. Tem muita coisa errada que é mascarada dentro dessas bancadas evangélicas, dentro da igreja, né? São políticos entrando dentro da igreja. Não vão na igreja, tá? Não vão na igreja, não vão num culto, não são cristãos. Mas em época de eleições estão enfiados dentro da igreja com pretexto e com a desculpa de que vão lutar pela bancada evangélica e pelos evangélicos. Então o Osiel ele vem aqui e fala isso aqui, ó, que acho muito importante botar na tela para vocês aí. Ele diz, ó, a matéria aqui do Fuxico Gospel, ó, Osiel Gomes rasga o verbo, a igreja está sendo destruída por causa da política. Em culto de doutrina, líder da Assembleia de Deus afirma que o caráter bíblico está acima das ideologias. Está errado? Ele está errado falando isso? O que ele diz, ó, o pastor Osiel Gomes, uma das vozes mais respeitadas da Assembleia de Deus no Maranhão e líder da AD Tirirical, protagonizou um momento de forte confronto durante um culto de ensino para obreiros. Em um desabafo contundente, o teólogo criticou a forma como a polarização política tem fragmentado as congregações e atacou a mercantilização do altar por lideranças que se tornam dependentes de favores de parlamentares. Aí ele diz, ó, caráter acima de ideologias. Para Osiel Gomes, a divisão entre esquerda e direita criou um ambiente de julgamento hipócrita dentro das igrejas. Às vezes tu é de direita, mas é mentiroso, adúltero e não vale nada. Às vezes tu é de esquerda e também não tem temor de Deus. Quer dizer, né? Aí tá aqui, o pastor enfatizou que sua posição é de sal e luz, alegando que a crença política de um fiel de nada serve se o caráter não condiz com os preceitos bíblicos, citando exemplos como o não pagamento de dívidas e a falta de união familiar. Tem mais coisas aqui, mas uma fala importante. Uma fala importante, tá? Que vale a pena dar destaque nesse vídeo aqui. Porque, de fato, a política está destruindo a igreja, sim. E o que ele falou ali não é mentira, não. Não é mentira, não. Exige-se que você seja de direita a todo custo, independentemente do seu caráter. Você pode não ter caráter nenhum dentro da igreja, mas é de direita, vai votar no Bolsonaro? Ok, tamo junto. Então, eu sou contra a polarização. Aonde eu falo que eu sou contra a polarização. Porque a polarização destrói. Essa bomba só cai no colo do povo. Políticos não estão nem aí, não. Estão ganhando o salário deles, que não é pouco. Mas essa bomba só estoura nas costas da gente, que é povo, que é cidadão comum. E fica aqui o meu parabéns ao Osiel Gomes, pastor Osiel Gomes, né? Que realmente falou a verdade, pregou a verdade e está ensinando a verdade para os seus obreiros, independentemente se eles vão querer ficar ou não, tá? E o que eu falo é o seguinte, independente de lados, uma coisa é certa, a igreja brasileira, ela vive um dos momentos mais delicados dos últimos anos, e talvez o maior desafio agora da igreja não seja vencer debates, cara, mas preservar a essência do evangelho. Porque antes de qualquer posição existe algo que jamais deveria ser perdido, que é o temor de Deus. Ah, tô falando para você virar um esquerdista? Não, mas tem que ser falado da forma correta. Então eu quero saber a sua opinião para a gente terminar esse vídeo. A política ela realmente está afastando a igreja do seu verdadeiro propósito? É esse debate que a gente vem promovendo aqui. Então comenta aqui embaixo, tá? Se esse vídeo aí te fez refletir, você vendo isso tudo aí, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal. E aqui a gente não apenas noticia as coisas, né? A gente tenta buscar aí um discernimento e uma orientação, porque a gente tenta não criar tanto confronto, né? Porque se fosse para eu criar mais um canal aqui de confronto, denúncia e ficar aqui instigando o ódio de vocês, seria mais fácil para mim, eu cresceria mais rápido. Mas a ideia é refletir sobre as coisas do meio gospel
e ver se há algo de bom e algo de proveitoso para tirar de todos esses debates que a gente vê aí permeando na internet. Beleza? Valeu, fui. Até o próximo vídeo.